Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja mais uma vez muito bem-vindo, seja mais uma vez muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Sou Rafael Carneiro, planejador financeiro. Passo meu tempo, meus dias, minhas semanas, meus meses, buscando entender a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, buscando entender nossa necessidade, nossa busca pelo dinheiro e fazer com que essa relação seja mais saudável possível e seja também a mais natural possível. Além do meu trabalho como planejador financeiro, eu tenho um trabalho também nas redes sociais. Aqui, você está vendo, ouvindo o podcast, né, que está nas principais plataformas de áudio. Ele também está no YouTube. E também tem uma newsletter que vai ao ar toda segunda-feira. Vou deixar o link para inscrição na newsletter próximo aqui na descrição desse podcast. E você pode me encontrar também nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. O meu perfil é Rafa B. Carneiro. Só me procurar por lá, vai me encontrar para a gente bater um papo, para a gente conversar. A ideia é um papo de gente para gente, né? Não é transformar isso nada maquinal, nada de vendas, não. Um papo, aproximação, contato, conversa. Um a um. Quem quiser tirar dúvidas, pode falar comigo por lá. Tudo bem? Chega de enrolação, vamos para o tema de hoje. Eu recebi ontem ou foi anteontem uma pergunta. Uma pessoa veio para mim e falou: Rafael, me ajuda aqui, dá uma ajudinha aqui. Como é que eu faço para poder ter algum jeito de me organizar, de organizar meu orçamento, de organizar minhas finanças? Algum jeito você pode me dar uma dica, a gente adora uma dicasinha, né? Me dá uma dica aí de como organizar. Foi a pergunta que essa pessoa fez. Eu imagino que seja dúvida de muita gente. Muita gente tem essa dúvida, né? Por causa disso, eu fiz essa pergunta no meu Instagram. Eu estou abrindo ele aqui para poder mostrar. A pergunta que eu fiz: você acredita que há uma forma básica para a gestão do orçamento? 67% das pessoas disse que acredita sim, que é essa fórmula básica para a gestão do orçamento. 33% das pessoas falaram que não. Logo na sequência, eu perguntei também qual seria essa fórmula. Para quem acha que existe, qual seria essa fórmula básica? Uma das pessoas disse contratar você. Muito obrigado, inclusive. A outra disse conhecer as despesas e receitas. E teve uma outra também, entre aquelas que responderam, que disse aquela que você se sente mais confortável em executar mensalmente. Eu acho que essa é a resposta que mais se aproxima. Mas vou voltar para minha resposta oficial, né? Eu falei assim, vem cá rapidinho, senta aqui, vamos conversar um pouco. Não existe uma fórmula pronta para cuidar do orçamento de todo mundo. Não dá para eu chegar aqui e falar assim, a gente deve pegar essa fórmula aqui, essa maneira da prateleira, colocar aqui, todo mundo se serve, todo mundo vai organizar bem, todo mundo vai se dar bem. Não existe isso. Eu falar isso, eu partir do pressuposto que todo mundo é igual, que todo mundo ganha o mesmo valor, que todo mundo se comporta da mesma maneira, que todo mundo tem os mesmos hábitos, os mesmos problemas, os mesmos desejos. E não tem. Não dá. Não existe uma fórmula, não existe algo que vai servir, algo estritamente numérico, que vai servir para todo mundo. Basta fazer um exemplo simples aqui. Pense numa pessoa que ganha 2 salários mínimos e numa pessoa que ganha 10 salários mínimos. Eu posso pegar uma fórmula, tirar da prateleira, né? Tirar de uma regra que um influencer diz, que um texto na internet diz, e aplicar da mesma maneira para essas duas pessoas? Não posso, não dá, não tem como. É inconcebível fazer uma coisa dessa. E é um crime, inclusive, fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque as pessoas têm realidades diferentes. As pessoas têm hábitos diferentes. E eu fazer isso, eu digo que é um crime, porque é um desserviço. Eu vou estar afastando as pessoas. Como é que eu vou dizer para a pessoa que ganha 2 salários mínimos, inclusive,
a média salarial brasileira gira em torno ali de R$ 2.300, como é que eu vou falar para uma pessoa dessa que ela tem que gastar Y com alimentação, X com a casa, Z com transporte? Ela vai falar para mim, Rafael, isso aí já foi 80% do meu salário. Como é que eu vou dizer que ela tem que gastar Y, X e Z definidamente? Não é assim. Existe principalmente no Brasil, uma discrepância muito grande salarial de renda. E isso tem que ser levado em consideração. É por isso que eu não posso dizer que todas as pessoas devem agir, devem se comportar da mesma maneira em relação aos seus orçamentos. Eu tenho que ter um cuidado, um critério, tenho que ter atenção em relação a essa diferença de renda, de hábito. São questões que a gente deve levar em consideração. Algumas pessoas não têm uma receita que dá para viver direito, que consiga suprir o básico. Como é que para essas pessoas eu vou falar que tem que ser de uma forma ou de outra a alimentação ou a gestão do orçamento dela e que dessa forma vai ser exatamente igual quem ganha 10, 15, 20 mil reais? A gente vê que não dá, né? Mas aí pode vir algumas pessoas e falarem, não, basta você adequar seu estilo de vida. Gente, não é bem assim, né? Não vamos entrar aqui em ilusão, em mundo fantasioso, em discurso de mais motivacional do que qualquer coisa, né? Vamos lembrar da realidade. Não é simplesmente adequar o estilo de vida, porque tem gente que não tem condição de sobreviver. É difícil até para sobreviver. Então, vamos ter cuidado com isso. Não dá para ter essa regra específica dita para todo mundo, mas não quer dizer que eu acho que não se tenha um norte. Eu acho que tem. Eu acho que dá para ter algo que sirva como norte, que sirva como ponto de partida. E o que eu uso muito, que eu sugiro muito, é a divisão tradicional. Ela é muito utilizada. 50, 30, 20. Como é essa divisão? 50% da renda, né, da receita, vai para os gastos básicos, os gastos essenciais, os gastos fixos, digamos assim, essencial, eu prefiro desse modelo mais essencial, que são alimentação, moradia, mercado, energia, condomínio, aluguel, são esses gastos essenciais, 50% da renda. 30% da renda é aqueles gastos, não diria nem supérfluos, mas variáveis que a gente pode ter e pode não ter, pode optar por ter, pode optar por não ter. Não são essenciais, mas que a gente precisa deles, né? Para viver, para ter felicidade, lazer, presentes, livros. Cada um vai ter os seus gastos específicos. E os 20% restantes vão para investimento. Só de falar isso, você vai falar, pô, claro que não dá para ser para todo mundo. Imagina eu falar a pessoa que ganha 2 salários mínimos que é fácil assim poupar 20%. Não é assim, gente. Não é, vamos para a realidade. Mas eu acho que serve de um ponto de partida para que você entenda que uma parte maior do seu orçamento vai para os seus gastos essenciais, uma parte menor para os outros gastos, né, as outras questões. E também tem que ter uma parte para os investimentos. Tem que ser 20%? Não necessariamente. Pode começar com 5, começar com 10. Você vai ajustar de acordo com a sua realidade. Você vai adaptar de acordo com a sua realidade. Por isso que eu disse que é um ponto de partida, um norte, uma orientação. Eu acho que faz sentido ter essa orientação. Eu acho que faz sentido ter esse norte. Acho que é válido. Acho que dá para ter ali, para encaixar dentro da realidade. Eu acho que dá, dentro da realidade de cada pessoa, para servir como esse norte. E aí você vai adaptando quais são, de fato, os seus gastos essenciais, quais são os outros gastos que se encaixam no orçamento. Dá para investir, não dá para investir.
A ideia é que assim você consiga ter uma gestão melhor do seu orçamento, claro, adaptando o percentual para a sua realidade. Você tendo uma gestão melhor do seu orçamento, você consegue organizar isso de maneira tranquila, de maneira fácil, de maneira adaptável à sua realidade. Lembrando, não é para pegar o que eu falei aqui, pegar da prateleira e tem que ser assim, todo mundo, Rafael disse que é assim. Não. Até porque, por exemplo, se você coloca isso, não adianta. Algumas pessoas que, tem que ser assim, vamos ter que reduzir todos os custos, as despesas, não, Rafael falou que tem que ser 50, 30, 20. Aí você passa 2 anos investindo, tranquilidade, fazendo isso aí, mais 2 anos de depressão. Porque não sai, não curte, não tem lazer, você não tem momentos. Faz sentido? Não faz. E vai ficar me xingando por 2 anos. Por outro lado, vai ter algumas pessoas que gastam muito pouco com lazer, que gasta 10%, tendo como base 50, 30, 20. Gasta 10%. Para essas pessoas, elas vão ter que gastar mais, viver mais, aproveitar mais o presente. É necessário. A gente precisa. Não adianta você restringir seu orçamento e não viver, como também não adianta você somente viver e largar o orçamento de lá. É você encontrar um equilíbrio. Eu acho que em grande parte da vida, o principal é encontrar equilíbrio. É ter esse meio termo. Eu acho que é o principal. E aí a gente vai fazendo algumas concessões e vai restringindo com base nesse cenário inicial do 50, 30, 20. Vai fazendo algumas restrições para que o orçamento se encaixe ali, ou vai fazendo algumas permissões para que você consiga viver melhor, viver com mais tranquilidade. Claro, quem tem condições, quem está no momento de vida que permita isso. Beleza, pessoal? Esse foi um episódio um pouco mais curto, mas eu acho que é um recado, como vocês sabem, né? Já estão acostumados sempre direto, sem firula, recado direto, mas que é um recado que vale a pena acompanhar. Eu agradeço quem acompanhou por aqui. Pronto, não tem regra, agora eu vou botar uma regra. A regra é de que hoje, esse episódio, você vai ter que compartilhar com todos os grupos que você tem, com todas as pessoas que você conhece, vai compartilhando, manda mensagem no WhatsApp, vai compartilhando, que eu acho que é fundamental que as pessoas tenham esse entendimento, tenham essa visão. Beleza? É isso aí. Quem quiser falar comigo, mandar comentário, pode falar comigo lá no Instagram, no Twitter, Rafa B. Carneiro, Rafa com PH. Eu vou ter o maior prazer em responder. Crítica, sugestão, elogio, pode falar sem problema algum. E aí, até, muito obrigado a quem acompanhou, né? E até semana que vem com mais um Falando de Dinheiro.